ladies and gentlemen, welcome aboard! Como prometido, hoje eu vim aqui contar pra vocês como eu descobri a minha gravidez, os sintomas, como eu recebi o diagnóstico da gravidez ectópica. E eu vou tentar fazer tudo num vídeo só, mas se não der, eu vou dividir em duas partes pra não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Bom, o primeiro dia da minha gravidez foi no dia 22 de junho desse ano, 2020, exatamente no ano que meu esposo e eu completávamos 3 anos de casados. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro dia da gravidez, considerado pela sociedade médica, é o primeiro dia do ciclo, porque não tem como saber exatamente o dia que a pessoa engravidou. Então, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da gravidez, e no meu caso foi no dia 22 de junho. Mas eu só fui sentir os sintomas algumas semanas depois, no dia 7 de julho. A primeira coisa que eu senti foi dor de cabeça, uma dor de cabeça leve, mas irritante. E eu não associei à gravidez, eu pensava que era problema de vista, alguma coisa assim. E essa dor de cabeça me acompanhou durante essa semana. Eu lembro que foi até numa terça-feira. Aí na semana seguinte, na segunda-feira, eu comecei a sentir um pouco de cólica bem leve, assim, bem no baixo ventre, né, que a gente também chama de pé da barriga. E também eu comecei a sentir os meus seios mais doloridos. Mas na verdade, assim, era só uma sensibilidade maior nessa região. Não era aquela dor na lateral ou nos seios todo, como algumas mulheres relatam. Foi uma coisa bem leve no início e ela foi progredindo. Mas ainda assim não foi nada assim desesperador, era uma sensibilidade. Só que aí eu já fiquei assim achando estranho, porque ainda não estava perto do meu período menstrual. E geralmente eu não sinto esse tipo eu não costumo sentir assim o seio dolorido, mesmo quando eu estou perto de menstruar. Algumas vezes eu sinto, mas não é tão comum. Então eu pensei assim, nossa, essa TPM vai ser brava. Mas não, já era sintoma da gravidez. E eu confesso que passou assim pela minha cabeça que poderia ser gravidez. Mas assim, eu pensava, não pode. Ainda estava um pouco longe da minha menstruação descer. Então eu achava que não era assim, não era mesmo. Só que a minha menstruação, ela é irregular. Então, assim, não tem como eu saber realmente quando ela vem. Mas ela só viria, assim, no final do mês, porque eu tinha menstruado no final do mês anterior. Então, era pra vir só no final desse mês, porque o meu ciclo, ele é um pouco mais longo, geralmente ali de 35 a 40 dias. Então, assim, na verdade, pelo aplicativo que ele faz mais ou menos as contas, só era pra vir na primeira semana do mês seguinte, de agosto, né? No caso, não veio porque eu já estava grávida e não sabia. Aí depois, ali naquela mesma semana, eu comecei a sentir um pouco de inchaço, assim, né? Como eu estava sentindo cólica, também veio um inchaço. E aí eu achava realmente que seria da menstruação. Aí, no dia 16, eu senti uma enxaqueca muito forte. Enxaqueca, né, é dor de cabeça somada com um enjoo, assim. Daí eu fiquei achando estranho, mas como eu tenho enxaqueca com frequência, eu pensei, tipo assim, é normal. É um sintoma da TPM também, que eu sempre tenho antes de ficar menstruada. Então eu achei, até aí pra mim tava normal, mas eu já tava assim, né, pensativa de que, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu lembro que nessa mesma semana teve um dia que eu senti muito calor, assim, era uma noite, na verdade. Conscientemente eu sabia que a noite estava fria, mas eu estava sentindo o calor. Meu marido estava todo empacotado e eu dormi, tipo assim, sem roupa, sem edredom, sem nada, porque eu estava morrendo de calor. E eu já sabia que o calor, assim, ele é um sintoma de gravidez. E aí ali piscou, assim, aquela luzinha de, caramba, será que eu tô grávida? Mas eu achava que não, porque se eu estivesse grávida, eu teria tido uma ovulação precoce. E que é aquela que ocorre antes da data estimada. E eu sei que é bem comum uma ovulação tardia, mas precoce não é tão comum. E aí eu fiz as contas e se eu tivesse tido uma ovulação precoce, seria muito precoce, tipo assim, 3 dias depois do fim da menstruação. Então eu pensava assim, não pode ser. Mas eu ainda fiquei assim meio pensativa. Aí foi quando os sintomas começaram a dar uma aumentada. Então eu comecei a sentir muita indisposição, comecei a me sentir deprimida, meio emotiva e assim, eu não queria fazer nada. Eu lembro que eu tava super indisposta, eu não queria fazer absolutamente nada. Eu queria só ficar na cama, não tava com vontade de comer. Além, eu não sentia sono, que geralmente grávidas sentem bastante sono, né? Eu não sentia sono, assim, de vontade de dormir. Eu não costumo dormir de tarde, não.
Só que aí eu tava sentindo cansaço, assim, aquela vontade de ficar só deitada. E eu achei estranho. Eu pensava até que eu ia ficar doente ou que era realmente a TPM chegando forte aquele mês. Aí no dia 17, né, 10 dias depois, desde o primeiro sintoma, eu tive aquela sensação de que eu ia ficar doente ou que eu já estava doente, né? Eu senti que eu tava com febre, mas assim, eu não tava com febre, eu tava só febril, sabe? Eu tava só assim com aquela sensação meio de estar febril, mas segundo meu marido eu não estava com febre. Aí eu senti muita indisposição, não queria comer nada, comecei a sentir um pouco de dor também na minha lombar. Assim, que não era aquela dor de cansaço por alguma coisa, era uma dor que não tinha razão, assim, tipo, não tava fazendo nada e eu tava com dor na coluna. Então eu comecei também a achar muito estranho. E aí foi a partir desse momento que eu pensei seriamente que eu estava grávida. Só que aí, no dia seguinte, eu tive diarreia. E na verdade, esses dois sintomas, sensação de febre ou febre mesmo, e diarreia, eles podem ser indicativos de uma gravidez ectópica. E aí, só que nesse momento nem passava pela minha cabeça. Eu nem sabia que estava grávida. Imagina achar que era ectópica, né? Não estava nem passando pela minha cabeça. Quando eu fiquei com diarreia, eu pensei assim, eu não tô grávida, porque eu nunca vi grávida ter diarreia. Eu sei que grávida geralmente fica constipada, né? O intestino prende e não solta. Aí eu dei uma pesquisada e eu vi que, na verdade, diarreia pode sim ser um sintoma de gravidez, só que ele é um sintoma menos comum. E ele já pode ser indicativo de gravidez ectópica. Então, se você tá achando que tá grávida e dá com diarreia, eu aconselho que você vá, né, procurar um médico, fazer, sei lá, algum exame, um beta, de repente, né, ou de sangue, pra você ter certeza, porque nunca se sabe, é melhor prevenir, né? Aí, os dias foram passando e eu continuava com os mesmos sintomas, a dor de cabeça, cólica, os seios doloridos e muita indisposição. Mas até aí eu não tinha tido enjoo, não tinha tido outros sintomas assim, então eu tava naquela dúvida. Aí eu pedi pro meu marido comprar um teste de gravidez. Ele comprou, só que eu só fui fazer no dia que eu tive diarreia, que eu pesquisei, eu vi que podia sim ser um sintoma de gravidez, daí eu falei, então eu vou fazer. Aí eu fiz o teste, inclusive se você não viu, eu gravei toda a minha reação, tá bem aqui, eu vou deixar linkado aqui no cards. Então quando terminar esse vídeo você já vai pra esse e assiste lá. E aí eu fiz esse teste, mas eu tinha ciência que poderia dar um falso negativo. E foi o que aconteceu. Deu negativo, ó. Tá meio amarelado porque já tá bastante tempo, né? Então ele fica amarelado. Não sei se tá dando pra ver, mas ele deu negativo. E aí eu pensei, bom, não estou grávida, desencanei. Eu pensei, eu acho que eu não tô grávida mesmo. Aí eu dei aquela desencanada, porém eu ainda fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, esperando a menstruação descer, né? Porque como eu tava com tanto sintoma, assim, de TPM, a menstruação, no meu entendimento, a menstruação tinha que descer, né? Porque tava pra descer. Só que não descia. Aí eu lembro até que eu tive um sonho, assim, aí eu sonhei que eu fazia um teste, dava positivo. Na verdade, eu posso contar isso em outro vídeo pra que esse não fique muito longo. Mas na verdade, assim, eu orei, né, pra Deus me revelar se eu tava mesmo grávida ou não. E ele me revelou. Só que eu não acreditei de primeiro. A gente pede, Deus fala e a gente não acredita, né? Ser humano é uma benção. E aí eu achava assim, não sei, acho que não. Enfim, passando o tempo, e eu comecei a achar que eu tava com coronavírus, porque eu falava assim, cara, não é possível. Eu tava com uma sensação de que eu tava doente mesmo, assim, aquele cansaço horrível, dor de cabeça, todas essas coisas, assim, sintomas de uma gripe, de alguma coisa, eu falava assim, tô com corona. E acabou que não era, né? Aí eu só sei que as cólicas foram aumentando, o inchaço foi aumentando. Aí teve um dia que eu acordei, eu lembro que eu dormi bastante, assim, eu acordei, eu fui dormir num horário ok e eu acordei bem tarde, assim, já beirando meio-dia, eu acho, por aí. E eu não costumo acordar tão tarde assim. Aí eu achei estranho, né? Eu falei, nossa, eu dormi bastante. Aí tudo bem, eu fui fazer o café. E aí eu sempre, quase sempre, né, eu tomo café com 2 ovos mexidos, né, ou ovos fritos. E aí, quando eu fui fritar o ovo, aquele cheiro, assim, do ovo... Na verdade, eu não lembro agora exatamente se foi o cheiro do ovo ou se foi do café. Mas, assim, o cheiro daqueles dois, assim, me deu um enjoo que eu cheguei a vomitar. E essa foi a minha única vez que eu vomitei durante, né, a minha gravidez. E aí eu vomitei. Só que como eu não tava comendo quase nada, que eu tava com muita indigestão,
tava muita indigestão, assim, eu tava com aversão à comida. Eu não queria comer nada, nem pipoca, que é a minha... É uma coisa que eu amo comer, assim, doce, salgado, de qualquer jeito. Eu não queria comer, aí ali meu marido já foi achando estranho, né? Eu não queria pipoca, alguma coisa tá errada. Eu fiz um autoexame de toque. Eu não tô recomendando que ninguém faça, tá? Eu fiz porque, primeiro, eu já tenho uma certa prática, porque eu pratico o método Billings, né? Que é um método natural de contracepção. Então, assim, eu já tenho a prática de fazer o toque, já conheço o colo do meu útero e tudo mais, mas não é indicado qualquer pessoa fazer, porque você pode machucar o colo do útero, você pode levar alguma infecção, então pode ser perigoso, então não faça se você não sabe, ou se você, né, melhor não fazer, tá? Mas eu fiz porque eu já tinha uma segurança, eu sempre fazia todos os meses pra ver como tava o colo do útero e tal, e aí eu fiz. Só que o colo do meu útero, ele estava alto, estava fechado, mas ele estava com uma consistência mais firme. Não estava tão macio, tão mole, como é esperado para uma mulher grávida. Uma mulher grávida, realmente, né, o colo do útero dela tá alto, fechado e macio, ou mole. Eu tava alto, fechado, mas só que não tava muito macio, tava mais firme, assim. Aí eu pensava assim, acho que eu não tô grávida não, né? E já tinha dado o teste negativo também. Aí eu fiquei, né, tipo assim, pode ser, pode não ser. Os sintomas, eles continuavam, né? O de cabeça, os seios doloridos, cada vez mais doloridos, as cólicas, a aversão à comida, a indisposição, sensação que eu ia ficar doente. Então, tudo isso é sintoma de gravidez, né? E eu tava só anotando. Tava sentindo muita variação de humor. Na verdade, sim, eu tava muito emotiva, muito emotiva. Eu lembro que eu até, num desses dias aí, eu até briguei com meu marido, porque a gente tava conversando, aí eu tava falando, né, que eu achava que eu tava grávida, não sei o quê. E aí ele falava que eu não tava, que era paranoia da minha cabeça, que todo mês eu achava que eu tava grávida. E aí eu lembro que eu tava enxugando a louça, eu acho, e aí eu joguei, assim, a vasilha no chão, né. Falei, você não acredita em mim, eu tô falando. Falei assim, se eu não tô grávida, então eu tô doente, porque eu não tô normal, eu conheço meu corpo, eu sei que tem alguma coisa que tá diferente em mim. Você vive me chamando de paranoia, ninguém acredita em mim. Fiz aquele drama, assim, chorei horrores. E aí ele, né, depois ele conversou comigo e tal, aí ele começou a ficar assim, eu acho que você tá mesmo, porque eu tava assim, demais, assim, demais. E assim, continuava aquela, não queria comer nada e enfim, né? No dia anterior, eu lembro que eu dormi bastante, assim, acordei tarde. Eu não acordo cedo, mas também não acordo tão tarde. Eu acordei, tipo, quase já na hora do almoço, assim, eu fiquei até assustada. E aí, um pouco mais tarde, né, nesse dia, que foi nesse dia aí que a gente brigou e tal, brigou assim, né, que eu chorei muito. Nesse dia, mais ou menos umas 6 horas, eu tava, como eu tava assim com essa TPM super forte, falei assim, eu vou fazer um brigadeiro. Tô nem aí pra dieta, vou fazer um brigadeiro. E aí, eu comendo um brigadeiro, o meu dente quebrou, tipo assim, quebrou. Eu tirei umas fotos, não sei se vai dar pra ver, mas eu vou deixar passando aí. Não é tipo assim, quebrou totalmente, mas ele quebrou uma partezinha daqui de cima, né? Aí eu senti assim, quando eu vi, eu olhei assim, eu falei, eu tô grávida mesmo. Assim, existem muitos relatos de mulheres que descobrem a gravidez também pelo dente quebrado, porque assim, né, na gravidez puxa muitas vitaminas suas, então cálcio, todas as vitaminas, assim, a gravidez exige bastante de você. Então, quando meu dente quebrou, assim, eu falei, cara, é sério, eu tô grávida. Aí no dia seguinte, foi no dia 28, né, 28 de julho, que eu decidi fazer o teste de gravidez, que deu positivo, né, aí foi aquela mistura, né, de emoções, de sensações, e aí realmente eu descobri que tava grávida, que é o mesmo vídeo que eu deixei aqui linkado. Se você não assistiu, quando terminar esse, vai lá assistir, vou deixar aqui no card pra você não perder, é bem emocionante, né. E aí eu descobri, né, que eu realmente estava grávida, assim, e o que fez ser batata, assim, pra mim, foi o meu dente quebrado, assim, eu falei, não, realmente tô grávida. Um outro sintoma que eu senti era a minha pele e o meu cabelo, eles estavam muito ressecados, assim, meu cabelo tava horrível, a minha pele tava péssima, bem no comecinho, ali nas primeiras semanas, a minha pele ficou super ressecada, ficou tão ressecada que minha boca rachou. Eu acordei um dia com uma bolsa, assim, de sangue seco, sabe? Tão seco que tava, tinha sangrado, o sangue tinha secado e ficou assim uma bolsa. Eu até tirei foto do cortado, né, vou deixar aí pra vocês verem também. E à medida que ia avançando, né, as semanas, os dias, os meus seios, além de doloridos, eles, assim, as veias estavam, tipo,
saltadas, assim, elas não estavam nem saltadas, mas elas estavam, tipo assim, muito mais aparentes. Então, assim, né, como a minha pele, né, é uma pele um pouco mais clara, minhas veias já aparecem normalmente, assim, né, mais do que de algumas outras pessoas. Mas, assim, tava muito parecido, tipo, muito mesmo. Aí, assim, foi um forte indicativo pra mim também. E aí, enfim, né, depois disso eu descobri e tudo mais. Na época eu ainda não tava com plano de saúde, eu já tinha contratado, mas ainda não tinha saído, né, o acesso. E aí eu fui na UBS pra fazer a primeira consulta. Eu até ganhei uma caderneta de gestante, eu cheguei a fazer uma consulta ainda de pré-natal, né, e tudo mais, pra tomar as vitaminas, as injeções e tal. Ai, e aí eu guardo, né, com muito carinho, porque é uma recordação, assim. Ai, não vou chorar. Não posso chorar. Bom, aí, né, quando eu fiz os testes em casa, primeiro eu fiz esse daqui, tudo tá nesse vídeo aqui que eu falei pra vocês, ó. Não vai dar pra ver, mas eu sigo tentando mostrar. Tá muito fraquinho, assim, a segunda linha, né? A segunda linha foi muito fraquinha, mas é um positivo. Esse aqui também quase não dá pra ver, mas é também o positivo. Quando eu fui na UBS, eu fui na esperança, né, deles me passarem pra fazer um beta e tudo mais, mas eles não passaram. Lá eu tive que fazer mais um exame, né, desses aqui, de fitinha mesmo. Tinha passado uns dias já, então ficou bem mais forte, ó. A segunda linha ficou bem mais forte, vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver, assim, mas em comparação com o outro... Cadê, meu Deus? Vixe, Maria, tá ali. Ó, em comparação com o teste que eu fiz em casa, esse lá da UBS já ficou bem mais forte, porque já tinha passado mais dias, então eu já tinha mais HCG, né? O de baixo é o que eu fiz na UBS. Ó. Eu não sei se dá pra ver, tá, gente? Mas qualquer coisa eu deixo uma foto. Então já ficou bem mais fortinho. Aí lá a gravidez foi confirmada, né? Aí marquei a consulta e tal. Aí depois até peguei a caderneta da gestante. E enfim, a partir daí já foi aquela alegria, os sintomas eles continuavam, porém, como eu já sabia que eu tava grávida mesmo, então pra mim já tava assim tudo bem normal. Já dava que ela examinou tudo, né? Nessa ultrassom já dava pra ver aqui, ó, bem aqui. Tá vendo isso daqui? Isso aqui já era o óvulo fecundado, já era o meu bebê. E ele colocou lá no papel, né, do diagnóstico abortamento completo. E eu fiquei indignada. Eu falei assim, mas não... Eu sabia que quando eu tava grávida, eu sentia. Então, assim, foi uma experiência super traumatizante pra mim aquele dia. Mas mal sabia eu o que estava por vir.